Se hoje você ganha na loteria, você teve sorte? Se você trabalha duro, tá estudando, tá crescendo, tá fazendo muito networking, tá desempenhando bem, tá, quem diz o outro, comendo livro o tempo inteiro, você não para, literalmente, anos e anos, e você fica rico, isso foi sorte? Ou então, se você tem um conhecimento muito aprofundado de um determinado mercado, por exemplo, o boom do NFT, né, daquelas criptomoedas, quando aquelas figurinhas entrou no hype, se você acertou, se você viu aquela tendência e entrou antes e ganhou muito dinheiro, foi sorte? E se você é um profissional muito, mas muito bom no que você faz, ou um artesão, um especialista, enfim, uma pessoa muito boa no que você faz, você é tão única, que não tem como outra pessoa te copiar. E às vezes elas vão te ligar e falar assim, ó, só você para fazer esse trabalho para mim, só você para poder vir aqui resolver isso, e por isso eu vou te pagar 10, 15, 20, 50, 100 vezes, 1000 vezes mais do que eu pagaria para outra pessoa com menos especialização, que não seja você. Isso também seria sorte, né? A gente vê isso muito acontecendo com um cantor, né? Sei lá, eu posso pegar uma menina que canta igual a Anitta e colocar ela para cantar, mas por não ser a Anitta, ela não vai atrair o público, o pessoal não vai querer ir lá. O que disso é sorte e o que não é? A princípio, eu vou passar aqui bem rápido o meu ponto de vista e depois eu vou entrar de fato no conteúdo. Eu, até então, antes de saber desse conhecimento aqui, desse ponto de vista do Naval Ravikant, que é um investidor americano, eu pensava que, por exemplo, ganhar na loteria, 100% sorte, trabalhar duro e tal, e crescer, e ganhar muito dinheiro através do mérito ali, podemos dizer, do esforço. Acho que era muito vai da pessoa, mas precisa ter sorte. O outro seria identificar as tendências, né? Às vezes tu tem tanto conhecimento e tanta experiência em alguma coisa, em algum nicho, em algum mercado, que você identifica tendências, você tem aquela facilidade de saber o que vai dar certo, o que não vai dar, o que vai hypar, o que vai cair. E isso eu falava assim, cara, beleza, isso é um pouco sorte, um pouco expertise. E tem a outra parte de você ser único, né? Uma coisa limitada. Então, por exemplo, sei lá, o Eduardo Costa vai vir cantar aqui na cidade e tal, não adianta colocar o cover dele. Ele que tem que ser o cara, ele que vai atrair o público aí de, sei lá, 500 mil o show dele, de 1 milhão ali de bilheteria, 2, 3, 4, 5 milhões de bilheteria e por aí vai. E eu achava que, tipo assim, isso é meio que uma consequência do trabalho duro, então é meio que uma consequência da sorte. Né? Mas aí que tá. Naval Ravikant traz esses 4 pontos, né? Tanto da loteria, quanto do trabalho duro, quanto de conhecimento e experiência de algum nicho, mercado e tal, e quanto da pessoa se tornar única no que ela faz, traz essas 4 coisas como sorte. E o mais louco de tudo é que ele traz isso de uma forma onde a gente pode entender qual sorte a gente tem controle e qual sorte a gente pode trabalhar em cima dela. Então vamos pegar, por exemplo, a primeira sorte você ganhar numa loteria. É até chamado, ele dá meio que o nome ali, talvez seria sorte cega. Uma sorte que você, sei lá, você nasceu com um determinado talento, você ganhou na loteria, sei lá, Deus te presenteou com alguma coisa, enfim, algo assim, tipo, tuf, sabe? Meio que caiu do nada, você nem sabe direito como que aquilo aconteceu. Às vezes você só jogou na loteria e ganhou ali, sei lá, 500 mil milhões de reais aí, 1 bilhão de reais na loteria, tá? Essa sorte, ela é legal, ela é bonitinha, ela é interessante, ela funciona, tá? Só que se a gente for depender dela, pô, pegando o exemplo de ganhar na loteria, a chance é que a gente morra sem ganhar na loteria. A chance é que essa sorte não funcione pra gente. Aí a gente entra na segunda sorte, que seria a sorte por movimento, por busca, que seria a sorte ali da pessoa estar trabalhando, tá indo atrás, está criando, criando as oportunidades. Né? A pessoa está fazendo por onde? É um termo que a gente utiliza para esse tipo de sorte. Por exemplo, eu acredito que essa sorte a gente consegue controlar
ela mais um pouco, porque ela parte do nosso controle. Então a gente pode de fato estudar mais, trabalhar mais, buscar conectar com as pessoas certas, buscar na tentativa e erro entender o que está errado, o que dá para melhorar, fazer novas tentativas, enfim, é uma coisa que a gente tem mais controle, não é algo inato. Ah, eu sei lá, eu nasci alto, então eu vou poder jogar basquete. Ah, eu, sei lá, ganhei na loteria. Não é esse tipo de sorte que a gente não tem tanto, praticamente não tem quase nenhum controle, né? É muito aleatório. O único controle que a gente tem de jogar na loteria é preencher o papelzinho lá e pimba, né? Então, voltando aqui para essa segunda sorte, a gente tem um pouco mais de controle sobre ela, porque a gente pode agir. É sorte por movimento. E o movimento nosso depende da gente. Aí a gente vai para buguei aqui, vamos lá. Aí a gente vai para a terceira sorte, que seria a sorte de conhecimento, a sorte de experiência em alguma coisa. Talvez seria a sorte de consciência daquilo, né? Uma pessoa já está em, sei lá, é um empresário com 30 anos de experiência no ramo de varejo. Puta merda, esse cara tem um conhecimento absurdo. Esse cara tem uma experiência monstra. Esse cara, às vezes, ele vai bater o olho em uma empresa, em uma tendência, ele meio que já sabe o que vai dar certo, o que não vai dar, o que tem que fazer para tal negócio dar certo. Sabe? Tipo assim, tem tanto conhecimento, parece que o cara é quase um mago. Né? Parece que ele consegue meio que definir. Fala, não, isso aqui eu acho que vai crescer por causa disso. Ele fica com um feeling, com aquele sentimento, ele consegue acertar muita coisa. E essa é uma sorte também que a gente controla. Ela é uma sorte um pouco controlada pela persistência, pela consistência da segunda sorte. Então, por exemplo, quero trabalhar online, quero trabalhar no mercado digital. Beleza, eu vou esperar a sorte ali de acontecer alguma coisa e tal? Não, isso aqui é muito improvável. Eu vou buscar as oportunidades, vou buscar crescer, montar minha empresa, rodar minhas ofertas, entender as habilidades que eu quero desenvolver, me conectar com as pessoas certas. Isso eu tenho um pouco mais de controle, segunda sorte. A consequência disso aqui, em 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, enfim, independente do tempo, a consequência disso aqui é que quanto mais eu aplico a segunda sorte, mais a terceira sorte chega para mim, que é a sorte de conhecimento e experiência. Então vai chegar um ponto que por ter aplicado aquilo tanto, eu vou ter essa terceira sorte. Eu vou conseguir identificar, por exemplo, uma tendência de um nicho. O pessoal está vendendo no nicho de emagrecimento por VSL, usando esse funil que o Russell Brunson está fazendo na gringa, com esse mecanismo, vamos copiar isso aqui para o Brasil que eu acho que vai dar certo. Vamos lançar um outro infoproduto para o nicho de e-commerce que eu acho que está mais aquecido. Então, a pessoa começa a desenvolver a terceira sorte a partir da aplicabilidade da segunda, tá? Lembrando que isso é uma visão minha, tá? E aí, consequentemente, isso meio que te leva para a quarta sorte, que seria a sorte ali que talvez que todo mundo busca, né? Aquela sorte de você, a sua habilidade, o seu serviço, a sua empresa, o seu produto, o seu curso, enfim, ser uma coisa única. Única. Por exemplo, você lembra quando começou aquela onda de podcasts aqui no Brasil? Qual que foi assim o primeiro podcast que todo mundo falou, cara, esse podcast, era o pica das galáxias? Era o podcast Flow, na época que tinha o Igor e o Monark, há algum tempo atrás, né? Antes daquela treta, o Monark sair e tal. Mas, tipo assim, cara, é uma parada, se a gente for pensar, é até uma parada boba. Né? O próprio podcast é uma coisa um pouco boba, que é simplesmente uma conversa gravada em um estúdio. Né? E qualquer outra pessoa poderia, e fizeram, né? Mas tipo assim, qualquer outra pessoa poderia copiar o Flow. Essa era a coisa mais óbvia. Isso aqui tá dando certo que os caras estão fazendo e tal, vamos virar concorrentes do Flow. Só que, porra, não existe... Se eu chegar pra você e falar assim, cara, quem que é o concorrente do Flow hoje? Sei lá, da época lá, quando eles estouraram, o Igor e o Monark estouraram. Beleza, muita gente criou ali e tal, mas na época o Felipe Neto estourou lá em 2000 e tantos lá, com Não Faz Sentido. Quem que era o concorrente dele? Muita gente começou a copiar, criar coisa parecida, criar até coisa melhor. Mas, cara, quem que era o concorrente do Felipe Neto? Quem que era o concorrente do Flow? Não existia. Por quê? Porque os caras são
únicos. O podcast ali, as pessoas, aquela variável Igor Monark é uma coisa única. Única. Ela não é substituível, tá? E ali a gente está falando de pessoas, mas poderia ser habilidades, poderiam ser produtos, poderia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, Apple. Apple, ela já chegou, pelo menos na minha visão, em um ponto onde é uma parada única. Pelo menos na minha cabeça, os produtos da Apple eles estão um patamar acima dos produtos dos eletrônicos de outras marcas, sabe? Virou uma coisa tipo assim, beleza, tem as outras marcas, a Samsung, Galaxy, e tem a Apple. A Apple tipo, é sempre superior a todas as outras. Beleza, não, porque a câmera do tal telefone é melhor e tal, e bate o da Apple. Tá bom, mas você entende que isso foi criado, esse sentimento de unicidade foi criado. E a gente, pelo menos a maioria das pessoas, considera a Apple como de fato uma outra categoria, da mesma categoria, mas um outro padrão. Um padrão alto ticket, um padrão de muito mais qualidade. Então a empresa conseguiu ter essa unicidade no formato ali da empresa, dos produtos, sei lá, barra serviços que ela oferece. Não sei muito bem os serviços que a Apple oferece, mas enfim, talvez ali trazendo mais essa parte de produtos em si. Produtos da Apple, né? O Flow, ele ganhou essa unicidade através de pessoas. Outra coisa vai ganhar unicidade através de serviços. A Apple também tem serviço, mas enfim, não me vem nada na cabeça aqui, porque eu nunca contratei, assim, não uso nenhum serviço da Apple. Talvez os apps deles ali, mas enfim, não entra nessa categoria, né? Não entra nesse caso. Então, sei lá, uma pessoa que, um artesão, né? Um pintor, um Leonardo da Vinci, se ele tivesse vivo até hoje, ah não, pinta aí a Mona Lisa aí pra mim, vamos lá. Ah não, pô, o Leonardo cobrou $1 milhão pra pintar, para repintar a Mona Lisa, tá muito caro. Não, vamos chamar sei lá, o cover dele aí, o sósia dele, vamos chamar outro cara que pinta tão bem igual ele. Cara, vai ser diferente do Leonardo da Vinci repintar a Mona Lisa. Por quê? Pelo fator da quarta sorte, unicidade. Por algum motivo, por alguma variável, por algum caminho, esse cara construiu a unicidade, construiu a parte onde ele é único, insubstituível. E isso é o que faz ele ter essa quarta sorte, né? Então, enfim, até passou um pouquinho aqui do tempo do vídeo do que eu queria, mas, cara, foi um emaranhado geral aí dessas 4 sortes. E se a gente pensar bem, às vezes a primeira sorte a gente, enfim, só aceita, né? Se a gente teve sorte da loteria, se não teve, a gente, enfim, só aceita. Enfim, outros tipos de sorte a gente apenas aceita. E a boa notícia é que essas outras 3 sortes, e que são talvez mais importantes do que essa primeira, enfim, porque a gente tem mais controle, enfim, essas outras 3 sortes, elas estão sobre o nosso controle. A quarta ali, talvez nem tanto, né? A quarta é meio que uma consequência da segunda e da terceira, mas pensa comigo, a gente desenvolvendo a segunda sorte, que é essa sorte ali do esforço ali por movimento, a gente adquire a terceira. E a gente exercendo a terceira e a segunda junto, a gente vai para a quarta, né? E, sei lá, talvez essas 3 juntas fazem surgir aí um efeito muito louco que dá uma sorte do nada aí que volta lá naquela primeira, né? Que seria uma sorte cega. Mas, enfim, isso aí já é viagem da minha cabeça. O mais interessante aqui é que da segunda sorte, ela é um caminho para a gente criar a terceira sorte é um caminho para a gente criar a quarta sorte. E a primeira sorte, ela é meio que de brinde, né? Se vier, veio, se não vier, não veio, então paciência, é isso aí. Enfim, meus queridos, é isso, gratidão, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um conteúdo, primeiramente, pelo menos o que eu lembro, a primeira pessoa que falou sobre isso é um investidor chamado Naval Ravikant. Eu vou deixar o nome dele aqui no vídeo, tá? Entre parênteses aqui, vocês podem pesquisar. Recomendo muito, muito, muito que vocês leiam um livro dele chamado O Almanaque de Naval Ravikant. Vou falar para você, aquilo ali é uma aula de vida, tá? Aquilo ali é uma das melhores aulas que eu já recebi na escola da vida e super recomendo todo mundo ler esse livro. Valeu, meus queridos? Gratidão, deixa seu like aí se você gostou, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e tamo junto. Um forte abraço. Valeu!